bolsonarista vier discutir contigo sobre como o governo Lula e o governo Bolsonaro tratam o trabalhador, você apenas diz o seguinte: em 1º de janeiro agora o salário mínimo terá um aumento de R$106, contra um aumento de apenas R$6 dado pelo Bolsonaro. Pronto, só isso já é o suficiente para você ver a diferença. Olha só o que o presidente Lula fez pelo povo brasileiro em apenas uma semana. Esse cara merece ser reeleito? Olha aí, R$1.630. Esse será o novo salário mínimo em 2026, um aumento de R$112. O presidente Lula aumentou a faixa de isenção do imposto de renda para R$3.036, ou seja, 2 salários mínimos. O presidente Lula criou uma nova faixa do Minha Casa Minha Vida para atender a classe média, as pessoas que ganham até R$12 mil. O presidente Lula também inaugurou novos prédios da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. E para você que tem animais domésticos, cachorro e gato, o presidente Lula criou o Cadastro Nacional de Pets. Olha aí, isso é para você ver como é bom ter um presidente que trabalha e não que fica aí em motocicletas. Vale lembrar que durante o governo Bolsonaro, o salário mínimo não teve aumento real. Quem ganhava um salário mínimo e meio pagava imposto de renda. O Bolsonaro não inaugurou nenhuma universidade, nenhuma UPA, nenhuma creche, não inaugurou nada. Já no atual governo, você viu aí, né? Minha Casa Minha Vida para a classe média, coisa também que nunca aconteceu durante o desgoverno Bolsonaro. Então é por isso, pessoal, que o Lula merece sim ser reeleito. É isso aí, pessoal. Compartilha esse vídeo. Simples assim. Tivemos uma inflação atípica em dezembro, não esperava que fosse tão alta assim, mas foi em virtude basicamente da carne, e tínhamos que fazer com que o valor do salário mínimo fosse mantido. Então, ele passa via medida provisória de R$1.039 para R$1.045. Você viu aí, R$1.630 será o novo mínimo. Enquanto o presidente Lula aumenta o mínimo em R$112 para o ano que vem, o Bolsonaro, pessoal, aumentou o mínimo em 2020 apenas R$6. Saiu de R$1.039 para R$1.045, um completo absurdo. Sem contar que durante o governo Bolsonaro, o mínimo não teve aumento real, ou seja, acima da inflação. Já no governo Lula, durante esses 4 anos, o mínimo está tendo aumento real e no ano que vem vai aumentar aí R$112, passando para R$1.630 aí na conta dos aposentados e das pessoas que mais precisam. É isso que acontece quando você faz o L. Você tem um presidente que se preocupa com os mais pobres, que aumenta o mínimo acima da inflação, né? Que dá isenção de imposto de renda, que constrói casas, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Farmácia Popular e assim por diante. Ainda bem que o Bolsonaro não foi reeleito, porque se tivesse sido, o Brasil estava destruído e acabado. É isso aí, pessoal. Compartilhe esse vídeo. Simples assim. 2 fake news brabas em apenas uma semana. Como sempre, a Jovem Clã, para atacar o governo Lula, ela faz de tudo, topa tudo por dinheiro. Um programa apresentado pelos mentirosos radicalizados bolsonaristas Emílio Surita e Daniel Zuckerman. A primeira foi aquele comentarista, um cara de pobre coitado, perguntou a Campos Neto como ele estava se sentindo, já que ele tinha criado o Pix, sabendo que iriam taxar o Pix. Foi o maior mico, porque o próprio bolsonarista Campos Neto falou que era uma fake news, que isso nunca aconteceu e nunca aconteceria. Cara de bunda foi impagável. A outra mentira foi os 2 bundões do PAN mostrando um vídeo de Lula, uma casa fake dentro de um estúdio, como se ele estivesse fingindo entregar casas do programa social Minha Casa Minha... Porra, quer questionar Lula entregar casa? Tá de sacanagem, né? O que ele mais fez foi entregar casa. Mas esperar o quê dessa gente mentirosa, radicalizada, que faz tudo por dinheiro, que trabalha pro mercado, pros ricaços, pra essa gente nojenta? Eu acho que já está na hora de o governo, a justiça, rever essa concessão da Jovem Pan, porque afinal de contas o que eles mais fazem é divulgar mentiras e desinformação. Vergonha. Acabei de chegar do trabalho em casa, Datena mostrando que fazia tempo. Acabei de chegar do trabalho, olha só o Datena. Mostrando o trânsito, o pessoal descendo pra praia, viajando. Esse é o Brasil que tá quebrado pelo presidente Lula. Essa aí, ó, Nova Venezuela. 5 milhões de veículos deixam a cidade de São Paulo. Você tem noção do que é isso? Só São Paulo, 5 milhões de veículos. Aí eu queria entender, essas pessoas estão o quê? Fugindo do comunismo? Elas estão fugindo pra onde? Estão indo pra Argentina? Não. Elas estão indo pra praia. Tomar geladinha, fazer churrasco. E muitas delas falando que o Brasil tá quebrado, reclamando de governo. Por quê? Porque são ideológicas. Porque foram manipuladas por mídia, por igreja. Gente, esse é o Brasil que eu quero. Olha isso. Olha o tanto de carro, cara. Olha isso. 5 milhões de carros só em São Paulo descendo pra praia. Faz o L! Clica na bandeirinha, compartilha meu vídeo, deixa um comentário, ajuda a engajar o vídeo. Vai, tamo junto. Tanta notícia boa que não dá pra falar tudo de uma vez. Agora, quem tem baixa renda vai ficar com isenção da energia elétrica. É 80 kWh. Vão atingir 60 milhões de pessoas. Ela faz previsões erradas de propósito sobre o Brasil, e quando o FMI faz uma previsão, o que acontece?
a previsão é negativa, a Bolsa de Valores cai, o dólar sobe, a projeção de inflação sobe, o Banco Central do Brasil fala o quê? Vamos aumentar os juros, e aí vai mais dinheiro pro ralo, que sai direto do meu bolso e do seu bolso para banqueiros bilionários, que a gente está pagando 1 trilhão de taxa de juros por ano. E aí o Lula falou, essa mulherzinha erra todas, e denunciou, porque o trabalho dela é errar. Não é que ela erra porque quer, não. Ela erra porque quer sim, mas não é que ela erra que tá errada, que ela é incompetente. Não, ela erra porque o trabalho dela é errar. Aí a imprensa ficou chamando o Lula de machista. 2 horas, defendendo a diretora da FMI, obviamente, né? Os Estados Unidos, aí, as grandes empresas dos Estados Unidos é quem pagam aí o salário das jornalistas da Globo News. E se elas não tiverem esse tipo de opinião e não se sujeitarem a um trabalho sujo desse, nem sequer são contratadas. Milhões, milhões e milhões de veículos vão circular pelas rodovias de São Paulo ao longo dos feriados de Páscoa e Tiradentes. É um feriado muito prolongado. Por isso, nós vamos falar agora ao vivo com a Natália Furlet. Você viu aí, mas o Brasil não está quebrado? Como é que pode aí milhões de pessoas estarem indo para a praia para curtir o feriado de Páscoa e Tiradentes? Gente, olha só a quantidade de veículos, milhões de veículos só lá em São Paulo, hein? Fora o resto do Brasil. Isso prova que o nosso país só está quebrado na cabeça aí desses bolsominions que torcem contra o Brasil, porque na verdade o Brasil está bombando. O desemprego é o menor da história, o trabalhador está tendo ganho real, o nosso PIB está crescendo e o Brasil, 8ª maior economia do mundo. Ou seja, esse papo que o Brasil está quebrado realmente é só uma ilusão da cabeça aí dessa extrema-direita bolsonarista. É isso aí, pessoal. Compartilha esse vídeo. Simples assim. Gerente ficou maluco. Petrobras reduz novamente em 12 centavos o diesel em menos de um mês. Agora já são quase 30 centavos que vão impactar em toda a cadeia. Deixar de cobrar de uma professora primária, uma professora de escola pública, imposto de renda, significará para ela um 14º salário. Então é como se estivesse dando para as pessoas, para essas pessoas, um 14º salário. Buscar justiça social. Não queremos arrecadar um centavo a mais, não queremos arrecadar um centavo a menos para não faltar para a saúde e educação, mas nós queremos buscar uma coisa que esse país demora a conquistar. Até a abolição da escravidão no Brasil foi tardia, foi o último país, né, que, quer dizer, até que está tudo errado, né? Não tem nada mais errado do que a escravidão no mundo, né? E nós conseguimos ser o último país a abolir. Então nós queremos dar mais espaço. Queremos dar esse passo que é o seguinte, olha, quem tem um salário que ainda não está fechando a conta do mês, deixa o cara fechar a conta do mês, ele vai ter ali ele ganha 5 pau, ele vai ter um 14º salário, porque ele vai pagar 400, 500 reais do salário dele, de 5 para o imposto de renda. Multiplica por 12, ele tem 100 milhões, 500 por mês. Presidente Lula fez uma coisa sensacional e ninguém tá falando disso. Mas aqui a gente fala, porque aqui a gente defende o Brasil e os brasileiros, em especial aqueles de menor renda. Então já vou pedir a vocês que sigam esse canal, compartilhem o vídeo, deixem um comentário para engajar e a curtida para que chegue ao maior número de pessoas possível, porque essa notícia é sensacional. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou hoje energia elétrica de graça para mais de 60 milhões de pessoas. Foca nesse número. Energia elétrica de graça para mais de 60 milhões de pessoas. Sabem que não gostou disso? A Globo News, a jornalista da Globo News, Andressa Sadi, não gostou muito dessa história. Certamente o mercado também não vai gostar muito, mas o povo brasileiro vai agradecer. Afinal de contas, o presidente Lula prometeu que o povo brasileiro ia voltar a comprar as coisas mais barato, que o povo brasileiro ia voltar a comer picanha, e todas as medidas que o presidente Lula vem tomando e o seu governo vão nessa direção. Não pagando a conta de luz, é um dinheirinho que vai sobrando no bolso do brasileiro. Eu vou trazer aqui a reportagem para vocês, já vou pedir que senta o dedo no compartilhamento, compartilhe esse vídeo com todo mundo, deixa a curtida, deixa um comentário para engajar. Se vocês gostam aqui do conteúdo que eu produzo, mesmo remando contra a maré, indo contra as Big Techs, quem puder e quiser contribuir aqui com o meu trabalho, qualquer apoio nessa chave vai estar me ajudando e muito. Agora vamos para a reportagem, porque essa notícia é maravilhosa e todos os brasileiros precisam saber disso. Acompanhe. O ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, anunciou luz de graça para 60 milhões de pessoas. Anúncio grande envolvendo ampliação da tarifa social da conta de luz, mas pelo que eu pude apurar ali com fontes dentro do Palácio do Planalto, foi um anúncio feito pelo Ministério de Minas e Energia e vai funcionar da seguinte forma: a tarifa social, aquela conta de luz mais barata, será ampliada para 60 milhões de brasileiros. Nesse grupo de 60 milhões, 16 milhões, essa é a previsão do Ministério de Minas e Energia, 16 milhões vão ter gratuidade total, 100% de desconto, não vão pagar nada na conta de luz. E os outros 44 milhões vão ter um desconto substantivo nessa conta de luz. Para quem que vai valer isso? Para aquelas famílias de baixa renda que estão inscritas no CadÚnico e que tem uma renda per capita de
de até meio salário mínimo. E são famílias que consomem até 80 kWh por mês. Essas vão ter gratuidade. Quem consumir, famílias de baixa renda que consumirem mais de 80 kW por mês, elas vão pagar a diferença. Então, se a família consumir 90, ela vai pagar 10 kW, ou seja, vai pagar uma conta bem mais barata. É uma mudança significativa em relação à tarifa social de hoje. Hoje, indígenas e quilombolas tem 100% de desconto e famílias de baixa renda têm um desconto que vai até 65% para quem consome no máximo 50 kWh por mês. Quanto é que vai custar isso, Sadi? 4 bilhões e 500 milhões de reais. Isso vai ser custeado com uma reestruturação dentro do próprio setor elétrico, medidas de compensação dentro do setor elétrico. Não é dinheiro do orçamento e nem de nenhum tipo de fundo, inclusive do fundo social. Quem não gosta de uma notícia dessas? Por isso eu falo pra vocês, sigam o meu canal, apoiem o meu trabalho, compartilhem os vídeos, comentem, porque aqui a gente não só combate os fascistas, como também trazemos as coisas boas que o nosso presidente vem fazendo pelo povo brasileiro. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. Tamo junto. Que o Lula quer pra você em 2026. Aumentar o salário mínimo para R$ 1.630, um aumento de 7,37. E a direita, quer congelar o salário mínimo por 6 anos. Sobre o Pix, na verdade, foi o Banco Central e ele já vem fazendo desde 2016, pô. Não. Pix você quer tirar do meu governo o Pix? Não. Cara, conta a verdade, cara. Você nem sabia o que era Pix em 2020, não da inauguração. Conta a verdade, conta. Não. Tá. Criamos o Pix em novembro de 20. Mentira, não é do seu governo, é do governo Michel Temer. Fala a verdade, cara, não custa nada. Em plena pandemia. Sobre o Pix, na verdade, foi o Banco Central e ele já vem fazendo desde 2016, pô. Não, estudar é outra coisa. O homem estudava em a lua desde quando? Não, ele começou a ser estudado em 2016, 2018 ele ficou pronto dentro do Banco Central e já tinha uma data prevista de inauguração em novembro de 2020, independente se era você ou o Haddad que ganhasse as eleições. Conta a verdade. Fala a verdade, Bolsonaro, custa nada. Desde quando o homem queria a lua? Mas, pô, o Pix você quer tirar do meu governo o Pix? Não. Igão, parabéns, você colocou a verdade aqui na mesa, mas de uma forma delicada, porque ele é seu convidado, compreendemos a sua delicadeza. Tamo junto, espero que Bolsonaro, você parte daqui pra frente, conte a verdade. A Jovem Pan, através do Pânico, inventou mais uma fake news contra o presidente Lula e o programa Minha Casa Minha Vida. E é por isso que eu tô aqui, para desmentir essa gente, trazer a verdade. Então, não deixa de curtir, compartilhar para o máximo de pessoas para que a verdade chegue até elas. No dia 8 de abril, o presidente Lula participou da FEICOM, uma feira da construção civil de São Paulo, e ele foi filmado, tirando fotos num stand, só que o apresentador do Pânico resolveu mentir ao vivo e disse que aquilo era uma entrega cenográfica do Minha Casa e Minha Vida. Mas não, ele estava no centro de eventos, estava na feira. E ele chamou isso de marquetagem, só que o Estadão desmentiu o programa e eu vou logo depois mostrar o vídeo para vocês do que aconteceu e o desmentido. Segue. Deixa eu chamar então essa gente falar na sequência. O que aconteceu com a Minha Casa Minha Vida? O marketing é muito importante. Sim. E aí, vocês sabem que o Lula agora, as pesquisas estão dizendo que a popularidade dele tá indo mal. Não é verdade. E aí, pô, ele tem agora o cara o time da propaganda. E aí, ele foi entregar casas cenográficas. Sim. Meu Deus. Então, quer fazer a propaganda? Tem imagem? Temos, vamos uma feira. Né? Olha lá, isso é um estúdio. Não, é um stand da feira. Não é do estúdio. Ele é um estúdio. Aí tá fazendo a pose, ó. Que maravilhoso. Isso aí é dentro do estúdio, fizeram. É tipo aquelas não é dentro do estúdio, é num stand. Olha aqui em cima, tem nada a ver com. E aí, olha só a situação, ó. O Lula lá, Minha Casa. Cenográfica, né? Salva de palmas para o senhor. As luzes ali do estúdio, liga tudo. O que eles vão pular agora? Mas quando põe na rede social tá bem fechado e parece que é mais uma casa. Está sendo entregue. A gente sabe que é de marketing do Nego Di. Vocês viram isso? Um absurdo. Mas agora, olha a verdade. O Estadão investigou e publicou. Esse vídeo foi gravado na FEICOM durante o ENIC, o Encontro da Indústria da Construção Civil. Não era entrega de casa nenhuma, era uma feira, um evento. Isso está muito claro na matéria do Estadão. A Jovem Pan mente, conforme o Estadão. E espalhar mentira contra a política pública não pode. Na moral, um processo bem dado aí resolveria rapidinho. Comenta aqui o que você acha dessa fake news nojenta. Curta esse vídeo, compartilhe com a geral. E se você gosta do que eu posto aqui, me siga para receber mais conteúdo como esse aqui. Tamo junto na luta pela verdade. Vocês lembram quando o Bolsonaro falou que teve os filhos, mas em algum momento ele deu uma fraquejada e nasceu uma filha? É isso mesmo. Ele falou que ele deu uma fraquejada e nasceu uma menina.
Mas eu tenho visto essas cenas que estão sendo divulgadas na internet, em todas as mídias sociais, fotografias espalhadas pelo Carlos Bolsonaro e sua turma do seu pai, Bolsonaro, lá no hospital, andando pelos corredores, com os sinais do ferimento ali causado pela cirurgia, à mostra, mostrando a dificuldade, e eu fico pensando, Bolsonaro diz que deu uma fraquejada quando teve uma menina. Mas a ex-presidente Dilma Rousseff passou por uma batalha contra o câncer. E eu não lembro de nenhuma foto dela expondo sua condição, suas dificuldades dentro de um hospital, tentando tirar vantagem, uma vantagem nojenta com a própria doença. Eu acho que quem deu uma fraquejada foi o Brasil, quando elegeu o Bolsonaro. Ótimo dia, fiquem com Deus. Nessa disputa comercial, o Brasil deve ficar ao lado da China ou dos Estados Unidos? Thiago, eu acho que deve ficar do lado dos dois, não tem que escolher um só. Sim, eu também acho, mas a polarização entre essas grandes potências tem exigido cada vez mais um posicionamento claro do Brasil. A conjuntura tem mostrado que não vai dar pra ficar em cima do muro pro resto da vida. O Trump já deu um ultimato aos países latino-americanos pra gente escolher, ou é China ou é Estados Unidos. O secretário de Defesa dos Estados Unidos disse que a China invadiu o quintal deles nas últimas décadas. Ele chamou a gente de quintal dos Estados Unidos. O Brasil hoje ocupa a presidência dos BRICS, e a China pediu para antecipar uma reunião do bloco para que a gente tome uma posição coletiva sobre a taxação do Trump. O Brasil não quer antecipar a reunião não, porque sabe que vem pressão pela frente. Mas para a gente se posicionar adequadamente sobre essa disputa, é importante a gente saber quais são as vantagens em estar ao lado da China ou dos Estados Unidos. Veja essa tabela. A China é hoje o nosso maior parceiro comercial. A gente exporta cerca de 94 bilhões de dólares anuais para a China. Enquanto para os Estados Unidos, que é o nosso segundo maior parceiro comercial, a gente exporta apenas 40 bilhões, ou seja, menos da metade. Além disso, essa disputa comercial foi iniciada por Trump, pelos Estados Unidos, e não pela China. Thiago, mas o Brasil foi taxado em apenas 10% pelo Trump. Apenas 10%, mas foi taxado, que vai trazer prejuízo para as exportações brasileiras. E vamos lembrar que já havia uma taxação de 25% ao aço e ao alumínio do Brasil. Então a China é também vítima da taxação do Trump, assim como o nosso país. Mas no final das contas, qual é a sua opinião? Você acha que a gente deve fortalecer o bloco daqueles que foram taxados pelo Trump, que inclui a China, ganhar mais independência em relação aos Estados Unidos e deixar de ser quintal dos estadunidenses? Ou a gente deve se unir aos nossos algozes? Eles estão incomodados, eu comecei a ir pra cima deles e vou pra cima deles mais ainda. O que eles estão fazendo aqui, Deise, na saúde, é um crime contra a população do Distrito Federal. Eles têm que ser presos, é um crime. O orçamento da saúde do Distrito Federal desse ano é de 13 bilhões de reais. E em números absolutos, só perde pra São Paulo e pra Minas Gerais por pouco. A per capita da saúde, Leila, do Distrito Federal é R$ 4.300. Era pra todo mundo aqui ter saúde do padrão sírio-libanês. Para vocês terem uma ideia do que representa isso, gente, a per capita da saúde no estado de Goiás, aqui do lado, é R$ 791 por pessoa. Aqui é R$ 4.300. E não tem médico. Sucatearam todo o serviço de imagem do Distrito Federal. Não tem ressonância, não tem tomografia, não tem ultrassonografia. E sabe por que eles fizeram isso? Isso não é incompetência, isso é crime. Eles fizeram isso porque eles estão privatizando todo o serviço de imagem do Distrito Federal. Eles fizeram, Leila, uma licitação agora. Vão pagar para uma empresa, gente, 3,2 bilhões de reais. Esse é o projeto que está em curso aqui no Distrito Federal. E nós temos que ter coragem de enfrentar eles. A gente não pode vacilar diante do governo libanês.